E se alguém tinha alguma dúvida, a escalação do jogo contra o Atlético praticamente confirmou Vidal como titular da partida diante do Corinthians. Mas o Flamengo, apesar de eventualmente manter o esquema tático, terá diferenças, pois um jogador, Vidal, é bastante diferente de João Gomes. Vamos explorar nesse vídeo as diferenças inevitáveis que vão acontecer com o Flamengo e o como o Flamengo talvez faça para que essa alteração seja potencializada e não enfraqueça o time em nenhum aspecto. Então vem comigo nesse vídeo para entender. Enquanto isso, deixa o like aí enquanto eu rodo a vinheta. Bom, como eu já tinha mostrado para vocês em vídeo anterior, onde eu abordava as opções que Dorival tinha, já está muito claro qual foi a escolha. Então nós vamos agora refletir sobre essa escolha e os impactos dessa escolha no jogo do Flamengo. Então, para começar, eu vou relembrar que o Corinthians vai atuar tendo no seu plano de jogo, de uma forma muito clara, as inversões. Né? O Corinthians vai abusar das inversões, como já alterou essa dinâmica de um jogo para o outro. Né? A ida da Copa Libertadores até a ida pela Copa do Brasil, o Corinthians aumentou o número de inversões em 30%. Ou seja, o time que já explora, já sabe o que tem que explorar no Flamengo, que é justamente essa situação, né? De meio campo curto, inversão para alterar o corredor, né? Alternar o corredor e, com isso, ganhar segundos preciosos para a progressão da jogada acontecer de forma mais fluida. Não é algo tão simples de aproveitar, mas está muito claro que é esse o caminho, e com um bloco mais baixo em eventuais momentos, fica muito claro que o Vitor Pereira vai para explorar esse caminho. Com Vidal no time, fica mais claro ainda que essa fragilidade deve até aumentar nesse sentido. E sobre isso, né, a gente vai abordar aqui as diferenças de posicionamento entre eles. Do lado esquerdo, mapas de calor do João Gomes nas partidas, em todas as 3 partidas do time titular do Flamengo contra o Corinthians. As primeiras 2 pela Copa do Brasil e a terceira na última partida diante, as 2 primeiras, na verdade, pela Copa Libertadores e a terceira pela Copa do Brasil. Bom, fica muito claro que o João acaba ocupando bastante o setor extremo do campo, especialmente no momento defensivo. Enquanto o Vidal, nas partidas que ele atuou com o Flamengo titular e tendo que jogar nessa função de médio pela esquerda, em todas elas, inclusive junto ao João Gomes, que atuou como primeiro volante no jogo contra o Atlético Paranaense, decisivo pela Copa do Brasil, e também contra o Vélez, onde ele atuou também nessa função. O curioso dessas partidas, né? Essa primeira aqui é contra o Bragantino e as outras 2 são contra o Vélez e contra o Atlético Paranaense. E aí você pode ver que ele ocupa pouco, né, esse setor extremo do campo e ocupa muito mais uma faixa mais central. É característica. O Vidal é um jogador de corredor central que se desloca com bola para frente e para trás, tem dificuldade de defender as próprias costas e também não é um cara mais garoto que possa fazer grandes deslocamentos, pelo menos por muito tempo, não é muito a característica dele. Então, o que é curioso das 2 partidas de Copa? Nos 2 jogos, durante a partida, houve mudanças. Contra o Vélez, inclusive, ele muda de posição com seu colega, após algumas jogadas ali pelo seu setor. Então, dependendo do que a partida pede, ele pode ser alternado com o Thiago Maia, fazendo o Thiago Maia se deslocar um pouco mais do que ele em eventuais momentos. Então, essa deve ser a escalação do Flamengo contra o Corinthians, né? Muito provavelmente deve ser. Porém, será que vai ser essa a forma? Caso seja essa a forma,
a marcação do Vidal no meio de campo vai ser menos agressiva do que a marcação do João Gomes. Aqui eu coloquei um exemplo da partida contra o Goiás, fora de casa, onde o Vidal estava atuando nessa função de médio pela esquerda, mas ele acabava não conseguindo antecipar tanto os combates, o que vai exigir uma agressividade maior do Felipe Luiz. Nesse jogo, ele jogou com o Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas precisou ter essa atitude mais agressiva na marcação. Será necessário que o Felipe Luiz tenha essa atitude mais agressiva na marcação, e talvez que ele não avance tanto, já como já não avança, mas talvez até menos. E aí, a ideia de ter o Vidal por ali vai ser muito mais para ele recompor ali, correndo para trás, do que ele antecipar um combate correndo para frente. Então, ele recompõe, correndo para trás, e ele faz a formação da linha de 4 que o Thiago Maia fez no jogo contra o Corinthians, como eu destaquei na análise que a gente fez sobre o Thiago Maia. Tá? Então, o que eu imagino, pessoal? E isso aconteceu, especialmente no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acredito que, na prática, por mais que o Dorival tente manter isso aqui, a gente vai ver em campo algo nesse sentido. Vidal e Thiago Maia alinhados em vários momentos, especialmente na fase defensiva. A gente vai ver uma ocupação do Flamengo muito maior no funil e na faixa central, e uma dependência maior do trabalho de um desses três homens da frente na recomposição pelo lado esquerdo. Aqui eu coloquei o Arrascaeta porque ele jogou assim em 2019, mas fisicamente ele não está na sua melhor fase, então é possível que o Dorival faça alguma alternância entre esses homens de frente e essa recomposição que será necessária. O que pode fazer com que o Flamengo marque com um homem a mais, caso isso funcione. E aí eu vou lembrar o seguinte, o Flamengo vai ter dois homens no funil, você vai perder um pouco dessa capacidade de recomposição no corredor lateral que o João Gomes tem, e é uma fragilidade do Flamengo, mesmo com o João Gomes, mas você vai ganhar proteção ao funil. Funil esse que, devido aos movimentos de cobertura realizados pelo Thiago Maia na partida contra o Corinthians, por exemplo, ficou bastante descoberto. Né? E essa entrada da área é uma zona despovoada que o Corinthians não atacou tanto, mesmo não atacando tanto, né? O Duqueiroz é um cara que pouco ocupou esse espaço, mesmo não atacando tanto, finalizou 3 vezes com perigo desse funil. E agora esse funil deve estar melhor protegido com o Vidal em campo. É preciso relembrar, né? A gente sabe, mas nunca é demais falar, que o Vidal, a sua grande característica é a retenção da bola, é a troca de passe, a capacidade nas progressões, a capacidade associativa. Então, talvez isso também valha a pena, porque ofensivamente o Vidal vai trazer muito mais do que o João Gomes traz. Defensivamente, tem todos os riscos que a gente já abordou. E aí vai ser muito, muito provável da gente ver um Flamengo diferente. Sendo da vontade de Dorival ou não, a característica dos atletas muda o jogo. E ele sabe disso. Tanto que já tomou medidas, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, quando o Arrascaeta ficou bem preso pelo lado esquerdo. Em outros jogos, ele teve o Cebolinha, então ficou mais fácil. Mas é fato que o Flamengo vai mudar, querendo Dorival ou não. Então, o que você imagina? Você imagina do Arrascaeta fazendo essa recomposição pelo lado esquerdo? Eu penso que seria o mais óbvio. Será que ele tem condição física para tal? Será que ele vai inverter a dinâmica do Gabriel com o Pedro e jogar o Gabriel para esse outro lado? Isso poderia, inclusive, trazer uma vantagem, como a gente propôs no vídeo anterior, de fazer o Pedro cair em cima do Fábio Santos e não em cima do Fagner. Caindo por ali, a retenção por ali vai ser maior e o Rodinei deve sofrer menos. Então, tudo isso vai para o campo das ideias. Mas a certeza é essa. O Flamengo vai jogar diferente, porque nem todos os jogadores são iguais. Tá bom? Então deixa teu like aí, se inscreve no canal enquanto eu vou nessa.